Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, da Sala dos Jovens, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Pindamonhangaba. Nosso canal no YouTube é o AD Belém Pinda EBD. E estamos aqui para lecionar o quarto trimestre de 2021. Jesus Cristo voltará, a fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Você é muito bem-vindo para mais esse estudo. A lição de hoje, lição de número 4, do dia 24/10, vai falar sobre o Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. O texto do dia diz: porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso está em 2 Coríntios 5, verso de número 10. O objetivo dessa aula é explicar como será o Tribunal de Cristo, evidenciar o que acontecerá no Tribunal de Cristo e compreender o que receberemos no Tribunal de Cristo. E nossa introdução fala como é que você tem realizado a obra do Senhor. Com diligência, com excelência. Então, nessa lição, nós vamos estudar acerca do Tribunal de Cristo, lugar onde os crentes vão receber a recompensa por suas obras realizadas na terra, em favor do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Muitas pessoas confundem o Tribunal de Cristo com o juízo final. Porém, esses serão dois acontecimentos distintos. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o Tribunal de Cristo será para os crentes. É o momento em que eles serão recompensados por todo o trabalho realizado em prol do reino de Deus. Veremos que haverá uma recompensa para todos aqueles que servirem a Cristo por amor, com zelo e com excelência. Vamos para os tópicos da aula de hoje. O primeiro tópico fala sobre o que é o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é uma avaliação das obras realizadas pelos crentes. Se pela fé em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, certamente nós participaremos dessa grande audiência. Paulo diz que todos os salvos estão intimados a comparecer ante o Tribunal de Cristo para receber o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, conforme o nosso texto do dia, em 2 Coríntios 5 e 10. Eu pergunto, você consegue imaginar esse momento? Nessa hora, as nossas obras, boas ou más, elas serão expostas diante de uma multidão de pessoas. Já pensou a respeito disso? Haverá certamente muitas surpresas quando o Senhor trouxer juízo a respeito das nossas ações. Agora, quando que se dará o Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo se dará após o arrebatamento da igreja, conforme estudamos na aula passada. O Tribunal de Cristo também é uma prestação de contas. Ainda nós não conseguimos compreender totalmente a justiça de Deus. Contudo, nós sabemos que Jesus Cristo é justo e fiel, e ele não erra. O seu julgamento é perfeito, e Deus lhe outorgou todos os julgamentos, conforme João 5:27. E as Escrituras nos mostram como será o julgamento dos crentes. Para a entrega dos galardões, o Tribunal de Cristo. Segundo Tim Wiley, somente as obras que suportam o fogo do julgamento divino serão recompensadas, conforme 1 Coríntios 3:14. Então, é importante ressaltar na aula de hoje que no Tribunal de Cristo não haverá julgamento de pecados. Os crentes somente receberão ou perderão recompensas. Contudo, esse será um momento de muito temor, pois as intenções dos corações dos homens serão reveladas diante de todos os crentes. Muitos fazem a obra de Deus por amor e obediência, de modo desinteressado. No entanto,
e existe alguns que fazem a obra visando apenas lucro e fama, mas o tribunal de Cristo, tudo isso será revelado. O tribunal de Cristo também é um momento de recompensa ou de perdas dessas recompensas. Alguns crentes pregaram a Cristo somente por inveja, porfia, mas outros anunciaram o evangelho, fizeram uso dos seus dons e talentos e de boa vontade e também por amor, conforme Paulo fala em Filipenses 1:15. Então, estes que pregaram por porfia verão no tribunal de Cristo suas obras serem queimadas e sofrerão as perdas quando o recebimento do galardão. Então, Jesus ensinou a respeito da importância de nós fazermos qualquer tipo de ação, como, por exemplo, orar, dar esmolas, jejuar em secreto, para que não venha perder o galardão no céu. Isso Jesus ensina no Evangelho de Mateus 6, a partir do verso 1 ao 21. Muitos praticam boas ações, realizam obras do Senhor, mas somente para serem reconhecidos pelos homens. Esses, segundo Jesus, já receberam o seu galardão ou a sua recompensa aqui na terra. Que venhamos então servir ao Senhor de modo a garantirmos o recebimento do galardão inteiro no tribunal de Cristo. E será um dia de muitas surpresas, pois alguém que se achava grandemente usado por Deus e que era reconhecido pelos homens na terra, poderá ter suas obras reprovadas. E outro que não tinha nenhum tipo de reconhecimento e fez a obra do Senhor no anonimato, poderá ser grandemente honrado pelo Eterno. Isso, então, é o que é o tribunal de Cristo. É uma avaliação das obras realizadas pelos crentes, uma prestação de conta e um momento de recompensa ou de perda dessas recompensas. O segundo subtópico fala sobre o que acontecerá no tribunal de Cristo. Primeiro, acontecerá a fidelidade ao Senhor. Todos aqueles que foram fiéis serão recompensados. Então, a palavra usada por Paulo no grego para tribunal de Cristo, em 2 Coríntios, é bema. E bema era um lugar elevado, uma plataforma utilizada por oradores como um púlpito e atletas como um pódio, quando recebiam seus troféus. O bema também era utilizado pelos governantes em seus discursos e também pelos juízes. No tribunal de Cristo, Jesus estará em uma posição elevada, superior, e dali os seus olhos podem contemplar tudo o que acontece e assim premiar os vencedores de forma justa. Não desanime, pois Jesus está vendo todo o seu trabalho, sua fidelidade, e no momento certo, ele vai lhe recompensar. Por isso, você não deve desistir jamais. Outra coisa que acontecerá no tribunal de Cristo é que o julgamento será individual. Os crentes prestarão conta individualmente daquilo que fizeram com os dons, com os talentos que receberam do Senhor. Então, todos os servos de Deus vão receber da parte do Senhor algum tipo de talento, sendo uns receberão mais que outros, mas todos receberão conforme as suas habilidades, conforme Jesus disse em Mateus 25, do 14 ao 30. Na parábola dos talentos, por exemplo, narra que o Senhor Jesus, também vemos que os servos não receberam aquilo que ele não poderia administrar. Tal fato nos mostra que, se falharmos em nossas atribuições, não poderemos dar nenhum tipo de desculpa, né? Diante do tribunal de Cristo, os crentes não poderão dizer que estavam sobrecarregados. Então, precisamos ter cuidado com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Outra coisa que acontecerá no tribunal de Cristo é a qualidade precederá a quantidade. Deus valoriza a maneira como o crente executa o seu trabalho. O Senhor não se impressiona com a quantidade, com os números. Ele deseja ver qualidade, pois a palavra de Deus adverte a respeito daqueles que fazem o serviço de Deus de qualquer maneira. Lá em Jeremias 48, verso de número 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor
relaxadamente. Então, precisamos realizar a obra do Senhor com excelência. Temos visto um crescente aumento do chamado marketing pessoal, ou seja, os crentes que querem ser conhecidos e que suas obras aparecem a todo custo, mesmo que para isso usem de engano. Então, estes fazem da sua vida uma verdadeira vitrine, postando todas as suas ações nas redes sociais, a fim de receberem muitas curtidas e aumentarem o número de seguidores. Deus sabe e conhece o coração do homem. Então, que ninguém se engana, né, e venha enganar ao Senhor. Por isso, as nossas ações serão provadas pelo fogo. Então, o que vai acontecer no tribunal de Cristo é que a fidelidade ao Senhor será recompensada, então você precisa ser fiel, meu jovem. O julgamento será individual, ou seja, não haverá um julgamento coletivo, outras pessoas, ou você não vai pagar pelo pecado ou pela falta de ação de outros, né? E a qualidade vai preceder a quantidade. Deus está muito mais interessado como você faz, com qualidade. O terceiro tópico vai falar o que receberemos no tribunal de Cristo. A primeira coisa são recompensas eternas. Jesus nos ensinou que nós deveríamos ajuntar tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam ou roubam. Com essa afirmação, ele estava mostrando qual deveria ser o nosso alvo nesse mundo. Os tesouros celestiais, ou seja, aquilo que é eterno e não efêmero. Todo reconhecimento ou recompensa recebida aqui na terra ficará aqui mesmo. Contudo, o que receberemos no tribunal de Cristo não terá data de validade. Será que nós conseguimos entender a grandiosidade do que Deus tem preparado para nós? Então, em 1 Coríntios, fala que, capítulo 15, que Deus, aqueles que conseguem compreender essa verdade, permanecem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabe que as recompensas que terão são recompensas eternas. Outra coisa que receberemos no tribunal de Cristo, que são recompensas inimagináveis. O apóstolo Paulo nos mostra no texto de 1 Coríntios 2:9, que não temos condições para imaginar ou compreender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Pai Celestial tem reservado uma recompensa para todos aqueles que são fiéis. Sabemos que neste mundo temos que enfrentar dores, sofrimentos, tribulações, mas um dia tudo isso terá um fim. Se você está enfrentando uma perda, uma decepção, uma enfermidade ou qualquer tipo de sofrimento, quero encorajá-lo a não desanimar. Permaneça firme em Jesus Cristo. Não deixe que a casa de Deus, não pare de orar, não pare de jejuar, de buscar o Senhor, pois muito breve Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, conforme Apocalipse 21:4. Então continue com os olhos voltados para o Cordeiro de Deus. E por último, o que nós receberemos no tribunal de Cristo? Recompensas imerecidas. Os galardões que receberemos no tribunal de Cristo são frutos do que fizemos com os nossos talentos. Existe uma relação com as decisões que tomamos e com as escolhas que fazemos. Contudo, não podemos nos esquecer que eles também são consequência da graça divina, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, conforme o apóstolo Paulo disse aos Filipenses 2:13. As recompensas serão dadas em decorrência da graça. Os servos que foram fiéis no pouco, a cada um conforme as suas obras. Na parábola dos trabalhadores da vinha, essa generosidade divina é mencionada por Jesus. Ao responder aos que não acharam justa a recompensa dos obreiros da última hora,
ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu, disse o patrão, né, dessa parábola. E chegamos assim na conclusão desse estudo, que o Senhor é bom e Ele recompensará todos aqueles que trabalham na sua seara, por amor, tão somente por amor. Todos os nossos esforços no serviço do Mestre, um dia serão recompensados. Talvez você esteja enfrentando muitas barreiras, muitas dificuldades, que querem fazê-lo abandonar a obra do Senhor. Mas não desista, persista. Em Jesus Cristo você encontrará forças para suportar as aflições de nosso tempo. Vale a pena tudo que você tem feito. Um dia, todo o seu trabalho e o seu esforço haverá uma recompensa. Tá certo? Nossa próxima aula, iremos falar sobre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, também após o arrebatamento. Amém? Se essa aula foi uma bênção na sua vida, compartilhe com outros jovens e não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Deus te abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser.